começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Sincretismo religioso é o tema deste programa e Espiritismo BH convidou o nosso querido companheiro Jader Sampaio para abordá-lo para nós. Tudo bem, Jader? Tudo bem, Marcelo. O que quer dizer sincretismo religioso? Marcelo, vamos começar com sincretismo. Tá? O termo vem de um episódio grego em que as diferentes facções dos cretenses, dos habitantes da ilha de Creta, eles se uniram para enfrentar um inimigo comum. Eram grupos políticos com interesses e crenças diferenciados. Esse termo passou a ser utilizado para a religião e para a filosofia, significando uma aproximação de elementos de uma doutrina filosófica ou de uma prática religiosa muito estranhos uns dos outros. Jader, a religiosidade do povo brasileiro foi influenciada pelo sincretismo religioso ao longo de sua história? Foi muito influenciado. O povo brasileiro ele foi constituído a partir de povos de diferentes culturas e foi constituído em uma relação de dominação. Então, os escravos que vinham da África, trazidos pelos portugueses, eles chegavam aqui na condição de escravos, não tinham liberdade de culto nem liberdade de crença, Marcelo. E o que eles faziam então para poder manter sua identidade? Eles disfarçavam parte do seu culto e sinalizavam ao dominador branco que eles estavam cultuando os santos católicos, quando na verdade eles cultuavam os orixás, por exemplo. Então foi feita uma aproximação muito grande entre práticas africanas e práticas católicas. Com o evoluir da sociedade, aos poucos os negros puderam retomar as suas práticas. Hoje existem até estudos na universidade mostrando que algumas práticas de cultos africanos no Brasil são muito semelhantes às práticas de cultos africanos do continente de origem. Mas houve mistura de práticas. Tá? Essa mistura foi o sincretismo. O exemplo mais patente que a gente tem disso é a Umbanda, aqui no nosso país. A Umbanda ela é uma mistura de crenças de índios, de práticas africanas, de práticas católicas e até mesmo de alguns elementos do espiritismo, como a gente concebe. E até que ponto se pode afirmar que o sincretismo religioso seja algo positivo ou negativo? Olha, ao invés da gente dizer que o sincretismo é positivo ou negativo, vamos tentar ver aspectos positivos e negativos de um país que tem essa história de sincretismos. O aspecto positivo que a gente vê não diz respeito ao sincretismo em si, mas há uma atitude de tolerância com as diferenças. O nosso país ele é reconhecido pelos estrangeiros por ser um país onde existe muito trânsito e tolerância de práticas muito diferentes entre si. Eu tive colegas que foram trabalhar em Moçambique, foram dar curso em Moçambique. E eles ficaram muito impressionados como as comunidades são separadas em Moçambique. Olhando uma pessoa, como ela se traz, como ela fala, ele diz se ela é descendente de holandês, se ela é descendente de ingleses, de qual grupo étnico africano, a qual grupo étnico africano ela pertence. Então, existe uma intolerância muito grande entre os grupos, uma não convivência entre os grupos. O lado ruim e indesejável do sincretismo é que ele faz uma aproximação esdrúxula entre os elementos diferentes. Então, eu pego algo que faz sentido numa doutrina africana e trago, por exemplo, para dentro do centro espírita. Então, aquela prática é totalmente estranha ao corpo da doutrina espírita. Ela soa a uma pessoa que vai analisar aquilo ali com um olhar filosófico, com um olhar crítico, como uma prática desarticulada, como sendo um religiosismo, que não é nada do que a gente pensa ser a essência do espiritismo. Então, aí começam a surgir coisas meio esquisitas, como, por exemplo, a lavagem dos degraus da Igreja do Senhor do Bonfim. Né? Mistura toda uma lógica e uma prática católica com um culto africano. Bom do ponto de vista da tolerância, estranho do ponto de vista de quem é católico e tem uma série de crenças articuladas. Essas crenças passam a ser míticas, elas passam a não ser racionais.
porque não faz sentido uma coisa junto com a outra. O importante do sincretismo, para nós aqui no Brasil, é a atitude de tolerância entre diferentes segmentos da sociedade, diferentemente do exemplo da África que acabei de dar. Do seu colega que testemunhou lá em Moçambique. Exato. Né? E o sincretismo religioso, ele tem influenciado o espiritismo desde a sua origem em nosso país? Tem sim, muito. Luiz Olímpio Teles de Menezes é considerado o primeiro espírita que fundou uma sociedade espírita na Bahia, e ele chegou a escrever para as pessoas que trabalhavam na continuidade do trabalho de Allan Kardec na França. A primeira revista que ele publicou chama-se, Marcelo, O Eco de Além Túmulo. E nesse primeiro exemplar, ele escreve lá com todas as letras que ele não via diferenças entre a doutrina católica e a doutrina espírita. Isso causou tanta estranheza em Deslian, que era o sucessor de Allan Kardec na Revue Spirit da França, que Deslian acolheu a contribuição dele de braços abertos, mas disse assim, olha, há diferenças entre o pensamento espírita e o pensamento católico, mas vocês sofrem muito a influência do catolicismo aí no Brasil. Então deixa que o tempo vai se encarregar de que as coisas sejam esclarecidas da forma melhor. Ele não acolheu mal a iniciativa do Teles de Menezes. O Teles de Menezes, por exemplo, nessa revista, nesses primeiros números, ele defende a ideia da ressurreição dos corpos, que é uma ideia bastante estranha para nós espíritas. Sem dúvida. Nós aceitamos a teoria da reencarnação dos espíritos, não da ressurreição dos corpos. Então, o espiritismo, o movimento espírita, podemos dizer assim, ele sofreu influência da tradição cultural católica, ele sofreu influência até mesmo de como se vivia no Brasil. O Brasil é um país de escolarização tardia, ele não é só de industrialização tardia, não. E a gente teve universidade no nosso país no século passado. Quando eu falo isso, eu estou falando do século XX. Enquanto países como o Peru já tinham universidades desde o século XVII. A nossa população começou a ser efetivamente escolarizada fruto das últimas 4, 5 décadas. Então, muitas das coisas muito do movimento espírita foi feito com boa vontade, com espírito de dedicação, com empreendedorismo, mas sem os cuidados acadêmicos ou intelectuais que são comuns a um corpo filosófico. E o espiritismo tem esse aspecto filosófico. Exatamente por isso, as pessoas do movimento espírita no Brasil tentaram trazer muitos elementos externos, não apenas do pensamento católico, mas de outras doutrinas religiosas, de outras fontes de pensamento filosófico, e não se satisfizeram em fazer isso pessoalmente, como algo da esfera individual deles. Resolveram trazer para os centros espíritas. Então, na história do espiritismo do Brasil, a gente tem conflitos, por exemplo, para poder discutir a questão do passe, como deve ser dado o passe. E há muitas pessoas influenciadas pelos magnetizadores do século XIX. Existe até hoje uma corrente aqui no Brasil tentando reavivar as práticas de magnetização que eram feitas pelos magnetizadores do século XIX. Como é que é isso? Por exemplo, o magnetizador do século XIX ele funcionava como uma espécie de médico alternativo. Ele acreditava que só pelo passe, só pelo magnetismo, ele conseguia tratar as doenças. E ele conseguia, pelo magnetismo, também diagnosticar as doenças. Então, há grupos em outras regiões do nosso país em que, dentro da casa espírita, algumas pessoas estão fazendo, por exemplo, diagnóstico com base no aquecimento das mãos. Elas colocam as mãos sobre a cabeça do paciente, da pessoa que procura em busca do passe, passam a mão pelo corpo e onde sentem um maior aquecimento, eles acham que há um órgão afetado. E a partir daí começam a desenvolver toda uma série de práticas que não tiveram o respaldo e a sustentação da pesquisa no passado desses 200 anos. E eles fizeram isso lendo e recuperando a prática do magnetismo do século XIX. Mas Kardec, embora... Isso é um sincretismo temporal esse. Isso é um sincretismo e um atavismo. Atavismo. Porque é algo que já vinha sendo simplificado no movimento espírita, tratado de uma forma mais dinâmica, mais tranquila,
Tá? Voltou, gerações depois, exatamente. Isso aí voltou para o movimento espírita brasileiro nos dias de hoje. E como isso dá uma certa importância para quem propõe, a pessoa fica com o status de divulgador, ela fica com o status de descobridor ou redescobridor, tá? É algo muito perigoso dentro das casas espíritas. Tá? Eu acho que a gente pode incorrer dentro da prática ilegal da medicina, dentro do nosso país, que é o que prevê a lei. Exatamente. E o movimento espírita já enfrentou esse tipo de acusação anteriormente. E o movimento brasileiro é dos poucos movimentos que conseguiu sustentar toda a prática espírita aos olhos da lei e assegurar o funcionamento dos centros espíritas como ele é hoje, como aconteceu nos anos 20, 30, 40 no nosso país. Jader, qual seria então o aspecto mais prejudicial do sincretismo religioso para as casas espíritas em sua missão de propagar a doutrina? Eu acho que o aspecto mais pernicioso seria a incoerência. A gente, com base em Kardec, a gente pretende divulgar o espiritismo como uma prática científica, às vezes, filosófica em outros momentos, religiosa em outros momentos, sem cultos, por exemplo, ou sem rituais. Tá? Se eu trago um ritual de uma outra religião e coloco dentro da casa espírita, aquela pessoa que está estudando espiritismo, ela vai falar assim, puxa, mas vocês dizem que não existem rituais, mas estão repetindo o ritual que eu vi na igreja tal, ou no grupo tal, ou no grupo filosófico qual. Então, essa incoerência é que é o maior dos problemas no caso da doutrina espírita. Porque o espiritismo se propõe uma doutrina racional. Se ela é uma doutrina racional, se Kardec pensou e propôs o espiritismo ancorado pela razão, a gente precisa ter práticas justificáveis, práticas coerentes entre si. E o sincretismo, ele é algo que é feito para o conforto de alguns. Alguma pessoa se sente bem com uma prática que ele viu na Umbanda. Uma vez eu fiz uma conferência na casa que frequento e um dos assistentes me procurou depois da conferência. Foi uma palestra sobre pureza doutrinária e ele dizia assim, olha, eu não estou disposto a abrir mão do banho de flores brancas, que é uma prática que ele deve ter tido contato com ela na Umbanda. Ele fazer isso na esfera da vida pessoal dele é uma questão pessoal dele. Totalmente. Agora, eu dizer que as pessoas devem tomar banho de flores brancas dentro da casa espírita. Inclusive tomando a liberdade da tribuna espírita, que ele é convidado para julgar uma coisa, um pensamento pessoal dele. Exato. Então fica algo contraditório. E você não acha que isso também tem um outro tipo de influência negativa, que é dar uma sinalização distorcida para o recém-chegado à casa espírita? Ah, com certeza. Mas eu me preocupo mais com os que já são espíritas e que conhecem o espiritismo e que começam a viver incoerentemente, a falar uma coisa e vivenciar outra. Porque aqueles que estão procurando, a gente não sabe se vão ficar na casa espírita. Acho que o nosso papel é recebê-los e oferecer a eles o acesso ao espiritismo da melhor forma possível. Tá? Então, que eles tenham contato com o estudo sistematizado do espiritismo. E à medida em que a gente forma o senso crítico nessas pessoas, elas serão capazes, ou deveriam ser capazes, de diferenciar do que é e o que não é espiritismo. É o mínimo, quando a gente está pensando numa formação, numa preparação de uma pessoa. Né? Então, a pessoa que está chegando, ela vai ficar meio confusa, mas se ela tiver o forte interesse de conhecer o espiritismo, ela aos poucos ela vai identificar, não, isso aí é característica dessa casa, não é característica do movimento, nem é algo da doutrina. Agora, aquelas pessoas que já estão na frente do espiritismo, que são líderes, que são formadores de opinião, tá? Defenderem o sincretismo... abrem um precedente perigoso, vamos dizer. Né? Essas eu acho que causam mais mal à doutrina do que aqueles que ainda não se dizem espíritas. E a gente vivenciou isso na história do movimento diversas vezes. Felizmente, não sei se eu posso dizer assim, os grupos que foram se tornando muito diferenciados, Marcelo, eles acabaram se separando.
Tá? Então é o caso do racionalismo cristão, que aconteceu com Luiz de Lima, que era uma das pessoas ligadas à Federação Espírita Brasileira, a original Federação Espírita Brasileira, e que começou aos poucos a querer fazer uma prática diferenciada do movimento espírita e acabou dando um nome para a sua doutrina e se afastando com isso do movimento. E mais recentemente, a gente viu a tese da Sandra Stoll, que ela pesquisou o Gasparetto em São Paulo. E ela não é espírita, né? Ela é uma antropóloga, se não me falha a memória. Então ela pesquisou a mediunidade de Chico Xavier e comparou com a mediunidade de Gasparetto. E para pesquisar o Gasparetto, ela foi até o núcleo de Gasparetto. E ela viu muitos espíritas, lideranças do movimento de São Paulo, procurando o Gasparetto para saber o que ele estava dizendo, quais eram as novidades. E a conclusão dela, que me parece apressada, é de que o movimento espírita acabaria sofrendo influência dessa forma diferente de ser do Gasparetto. Eu acho que isso não aconteceu com a intensidade que ela previa, porque o próprio Gasparetto foi se sentindo pouco à vontade em se dizer espírita e arranjou uma nova denominação para si mesmo. Ele começou a dizer que ele é metafísico. Ele pratica a mediunidade, mas ele é metafísico, ele não se identifica mais com o espiritismo, porque ele rompeu com aquilo que a gente chama de o ethos espírita, a base ética que sustenta a prática da mediunidade, a forma de ser do espírita no mundo, e aos poucos ele foi se sentindo desconfortável e se afastou do movimento. A gente tem pelo menos uns 8 ou 10 casos aqui no Brasil da história que a gente poderia Vieira, fazer, por exemplo, que foi parceiro de mediunidade do Chico Xavier e também tem uma filosofia própria, não é isso? Perfeito. Ele criou a projeciologia inicialmente, depois ele mudou de nome e foi criando de tal forma que as pessoas que estão ligadas ao Valdo Vieira não se identificam com o movimento espírita. E algumas nos acusam de ser ortodoxos, de ser ultrapassados. É a forma que eles conseguem para poder defender sua nova identidade, essa nova identidade criada por ele, né? E além do aspecto religioso, a gente nota também uma influência de outras práticas que se imiscuem com os recursos espíritas. Você poderia comentar alguma coisa nesse sentido? No final dos anos 60, né, nos Estados Unidos, no mundo todo, com a Guerra do Vietnã, com uma série de acontecimentos geopolíticos que aconteceram no mundo, surgiu um movimento da chamada contracultura. Então, o movimento de contracultura colocava em questão os próprios valores cristãos como sendo inapropriados para uma sociedade democrática. Então, citando exemplos, são os Beatles indo buscar na Índia elementos do pensamento indiano e tentando divulgar esses elementos do pensamento indiano como sendo uma nova forma de dar uma nova mensagem à humanidade. E a contracultura fez um contato sincrético entre Ocidente e Oriente e trouxe muitos dos elementos do Oriente para o Ocidente. E virou uma espécie de modismo, de mania, e aí as pessoas começaram a fazer uma série de coisas que são feitas e que têm um significado lá no Oriente, começaram a experimentar essas coisas aqui no Oriente. E o movimento espírita, como está dentro da sociedade, ele não ficou imune a essa modificação. Logo, algumas pessoas começaram a querer trazer algumas coisas do Oriente para dentro do movimento espírita. Houve no final do século passado uma tentativa de aproximação dos espíritas, Leon Denis, por exemplo, tá, na França, com outras doutrinas espiritualistas. Porque o espiritismo era muito agredido pelo pensamento materialista, principalmente na França. Então, houve um dos congressos que se chamou Congresso Espírita e Espiritualista de Paris, em que Leon Denis chamou teósofos, esoteristas, mas eles fizeram um pacto. Nós não vamos falar das diferenças, nós vamos falar das semelhanças. Todos nós acreditamos na imortalidade da alma, então vamos tratar da imortalidade da alma. Todos nós aceitamos a existência de Deus, então vamos tratar da existência de Deus. Então eles fizeram um pacto de convivência dentro desse congresso. Só que a aproximação trouxe influências aqui para o Brasil. Isso fez com que, por exemplo, na década de 40, Deolinda Morim escrevesse o livro Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, onde ele deixa bem distinto a diferença entre espiritismo e catolicismo, espiritismo e evangelismo, ele chama de evangelismo improdutivo, entre espiritismo e teosofia, espiritismo e Rosa Cruz, espiritismo e as diferentes formas de práticas religiosas, de filosofias orientais e de outras formas culturais de manifestação, sem demérito para as outras.
mas dizendo, olha, o espiritismo tem uma identidade própria, tem um caráter próprio. E a gente deve zelar por esse caráter do espiritismo, ter clareza com relação a essa distinção entre o que é espiritismo e o que é teosofia, entre o que é espiritismo e o que é yoga, tá? Sem um julgamento de valor para com quem pratica yoga. Você poderia nos dar, assim, então, alguns exemplos de recursos que não são espíritas e que, às vezes, adentram as práticas espíritas dentro ou fora do templo espírita? Deixa eu falar algumas coisas escandalosas primeiro, né? O papai era expositor do movimento espírita, Zé Mário Sampaio. E nas viagens que ele fazia na divulgação do espiritismo, você vai me dar licença de não citar locais nem pessoas, só o caso. Claro. Tá? Ele e Damasceno Sobral, por exemplo, chegaram em casas em que o pessoal fazia um culto com hóstia e vinho dentro da casa espírita. Isso é um sincretismo bárbaro. Agora a gente tem sincretismo com práticas alternativas de medicina, que está ligado àquilo que já falei antes, né, do movimento New Age, que tem identidade com algumas coisas do espiritismo. Tá? Então, por exemplo, a homeopatia. Há muitas coisas na doutrina homeopática que são próximas do pensamento espírita. E a história da homeopatia e do espiritismo no Brasil, elas se entrelaçam. Né? Os considerados fundadores, ou primeiras pessoas a trabalhar em práticas espíritas no Brasil, ainda antes de Kardec, Bento Mir e João Vicente Martins, eles eram homeopatas. Eles eram socialistas e homeopatas. Tá? E vieram ao Brasil e faziam práticas mediúnicas. Tá? A partir daí sempre houve uma afinidade entre os homeopatas e o movimento espírita. Mas a prática da homeopatia, a homeopatia hoje é uma prática da medicina reconhecida. Tá? E o espiritismo é o espiritismo. À época de Kardec, Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, ele tem algumas comunicações na Revista Espírita, ele deu uma comunicação dizendo que não existe remédio homeopático inócuo. Que as pessoas não dissessem assim, eu faço uso da homeopatia porque é um remédio leve, não tem efeito colateral. Eu falei assim, não, pelo contrário. O remédio homeopático, ele tem um efeito sobre as pessoas. Então, se ele é prescrito de forma inadequada, seja pela via mediúnica, tá? Seja pela via da suposta caridade, ele vai causar danos às pessoas que fazem uso da homeopatia. Então, essas práticas, e aí vieram outras práticas mais recentes de medicina alternativa e que as pessoas vêm querendo trazer para dentro do movimento espírita, elas devem ser vistas com muita seriedade, tá? Porque podem causar danos a terceiros. E esses danos podem gerar ações legais contra o centro espírita e contra as pessoas que estão fazendo exercício legal da medicina. Por exemplo, a casa assim, uma pessoa já tem conhecimento de Duin, Reiki e coisas similares. Aí ela adentra a casa espírita, aprende o espiritismo, aprende o passe. Quando vai praticar o passe, no lar, por exemplo, né, ela começa a sugerir um desses tratamentos alternativos. É esquisito, porque Reiki, né, a gente já teve esse tipo de vivência dentro da nossa casa. Passa uma coisa, Reiki é outra. Eles podem ter um princípio explicativo semelhante, mas são duas práticas diferenciadas. Eu não tenho nada contra um espírita montar uma sala para poder fazer a aplicação de Reiki nas pessoas, ou para poder fazer a aplicação de Doin nas pessoas. E nós não estamos condenando nenhuma dessas... Não, absolutamente. Eu até não tenho conhecimento para poder avaliar o efeito dessas práticas. Mas, por exemplo, a acupuntura é reconhecida hoje pelo Conselho Federal de Medicina como prática médica e exige uma certa formação. O que a gente acha esquisito é as pessoas quererem trazer isso para o centro espírita por causa da similaridade de alguns conceitos. Então trata do conceito de energia. Então fala de fluidos, todas as duas. Então essa prática deve ser feita no centro espírita. Não. Essa prática deve ser feita no espaço de medicina alternativa, não necessariamente dentro do centro espírita. No centro espírita vamos praticar espiritismo. Cada vez mais a gente tem centros espíritas sem espiritismo. Daqui a pouco a gente vai ter pessoas com pouco conhecimento do espiritismo atuando em atividades, tarefas, etc., né? Sim. Sem conhecer a doutrina na sua base. Eu já tive uma amiga médica que procurou a casa espírita porque ela queria
ela queria voltar a realizar uma prática de cromoterapia que ela havia acompanhado numa casa espírita em outro estado do país. E a cromoterapia, eu nem conheço o suficiente de cromoterapia para poder falar dela. O que eu sei é que não é reconhecido como prática médica e a gente não tem um volume de obras suficiente por parte dos espíritos que deem base ao fundamento de um tratamento de pessoas a partir das cores. Então é algo que a gente deveria tratar com, vamos dizer assim, com cuidado, tá? com restrição, e não sair se lançando cabeça dentro. Eu já visitei centros espíritas em outros estados, estou evitando de falar do nosso, tá? para não magoar ninguém, não é meu intuito, em que a prática mediúnica ela foi se tornando de tal forma, tão cheia de rituais, né, que ela se descaracteriza. Então, eu visitei uma cidade em que eu tinha multidões de pessoas à frente da casa espírita. Multidões que eu falo são centenas a milhares de pessoas. Um salão com capacidade para talvez 1.000, 1.500 pessoas, absolutamente lotado. Um grupo de auxiliares, todos vestidos de jaleco e guarda-pó, tá? Branco, tá? Para poder auxiliar um médium. E ele criou toda essa infraestrutura ao redor me fugiu aqui o nome, Marcelo. Seriam medicamentos fitoterápicos. Me fugiu não, voltou. Tá? São tratamentos fitoterápicos. Alguns dos medicamentos estavam sendo estudados pela universidade local e o pessoal dizia com muita... Que expressão que eu posso dar? Com um certo espanto, que eram medicamentos tóxicos, mas que estavam funcionando, estavam sendo utilizados para o tratamento das pessoas. Tá? Então, a gente vê assim, como é que a coisa vai chegando no limite. Tá? Você está prescrevendo um medicamento tóxico, um medicamento cujo uso comum seria tóxico para as pessoas, acreditando na orientação espiritual. Se um dia falha a orientação espiritual e a orientação que vem é anímica, aí pode pôr em risco a saúde das integridade, pessoas. a saúde das pessoas. E olha, a gente se responsabiliza pelo que faz. Exatamente. E a gente tem responsabilidade legal também, tá? Não é apenas a responsabilidade moral. Tá? Nós temos uma responsabilidade legal em cima das coisas que a gente faz. Então a gente deve ter tirocínio quando entra em determinadas coisas. Eu vi exageros, isso eu vi, por exemplo, o professor Raul Teixeira, de Niterói, falando de médiuns operando com motosserra. A Associação Médico Espírita do Brasil lançou uma advertência às casas espíritas que tomassem cuidado com os médiuns supostamente de efeitos físicos, porque eles vinham recebendo muitos casos de médiuns que operam com bisturis e que as pessoas eram cortadas, eram feridas, chegavam com feridas, com cortes, com alguns cortes até profundos. Tá? Então, nós não somos senhores da mediunidade. Tá? O nosso papel, quando a gente trabalha junto com a espiritualidade, é de, no máximo, de enfermeiros. Tá? Nós não nos arroguemos a ser médicos, tá? do plano espiritual, porque a gente não tem o conhecimento e o acesso devido aos mecanismos que estão por detrás. A gente os intui, a gente sabe de alguma coisa que os espíritos nos ensinaram, mas a gente não é senhor desse processo. Exatamente por isso é que o espiritismo tem se constituído no voluntarismo, na falta numa ação sem interesses econômicos, sem interesses de posição. Tá? Isso tem sido a força do movimento espírita no Brasil e é isso que tem assegurado a idoneidade do movimento espírita brasileiro, quando muitos outros movimentos de outros países foram colocados em questão. Então, o que podem fazer as casas espíritas em defesa da sua pureza doutrinária? O termo pureza doutrinária, eu acho que foi impresso, é difícil a gente falar assim da primeira vez, Marcelo, mas ficou muito conhecido com um livro feito por Arilex, tá, de São Paulo, com esse nome, Pureza Doutrinária. E em São Paulo, eles tinham, não sei se vocês conhecem bem a história do movimento de São Paulo, se o internauta, né, que acessa o Espiritismo BH conhece a história do movimento, mas São Paulo é um movimento que teve 4 federativas.
E essas 4 federativas hoje estão numa rota de aproximação entre si, de trabalho conjunto e de trocas. E essas 4 federativas existiam porque existiam muitas diferenças internas ao movimento espírita. Então, houve um determinado momento em que se tentou fazer uma espécie de um pacto das práticas espíritas dentro do centro espírita, para que a pessoa que procurasse um centro espírita no bairro da Lapa, que procurasse o centro espírita no bairro de Moema, encontrasse uma prática não igual, tá? Bem próxima, pelo menos. Que se reconhecesse. Que 2 espíritas se cumprimentassem na rua e ao conversar dissessem assim, não, ele é espírita. Tá? A gente sabe que é espírita porque tem visão de mundo semelhante, tem práticas semelhantes, e que não se ficasse perdendo muito tempo, perdendo muita energia, discutindo como deveria ser feito o passe e tudo mais. Então, o Arilex colocou o termo pureza doutrinária, eu prefiro o termo coerência doutrinária. Se a gente tem uma base, que é o pensamento de Kardec, e a gente é coerente com essa base, tá? Então a gente está vacinado, tá? Para pelo menos identificar as práticas de sincretismo. Se a gente tiver a devida liberdade dentro dos centros espíritas para discutir francamente, a gente vai dizer, olha, esse tipo de prática é muito esquisita aqui dentro do centro espírita. Eu vejo que os centros espíritas precisam divulgar o espiritismo, naturalmente, isso já fazem, né? Houve eu fiquei muito preocupado com novos livros que vinham surgindo, com informações muito incoerentes com relação àquilo que a gente já tem sobre o plano espiritual. Estava numa reunião mediúnica e um dos orientadores nossos falou assim, olha, você está preocupado com a publicação e a divulgação desses livros? Eu falei, estou. Divulga a doutrina espírita. Divulgar a doutrina espírita. Se as pessoas conhecerem o espiritismo, se as pessoas dominarem o pensamento espírita, elas estarão aptas a fazer a crítica a isso que está chegando e que é esquisito. Era isso que Kardec queria durante a constituição do espiritismo na França. Ele chegou a falar de uma comissão central do espiritismo que fosse avaliar as inovações que estão chegando, mas não a comissão central ela não pode ser vista como uma esfera que vai julgar o que é bom ou o que é ruim para o espiritismo. A comissão central ela tem que estar no coração de cada espírita. E para isso, cada um de nós espíritas precisa conhecer o pensamento de Kardec. A maioria de nós não leu a obra de Kardec inteira, não estudou a obra de Kardec inteira, está descobrindo ainda pedaços do pensamento. A gente ainda está descobrindo originais de Kardec, ainda passados tantos anos após a desencarnação dele em 1869. Então, eu acho que dá uma sólida formação para as pessoas que se interessam em praticar o espiritismo, é o que a gente melhor pode fazer pela coerência nas casas espíritas. Bom, nós conversamos aqui então com o Jader Sampaio e agradecemos a sua presença, viu, Jader, os seus esclarecimentos. Eu que agradeço o convite, tá? A oportunidade de poder conversar sobre um assunto que tanto nos toca. Tá? Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!